Senhores, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 11ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 26 dias do mês de março de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do nobre deputado Humberto Aidar, presentes os deputados Henrique Carantes, Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Virmões Cruvinel, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, delegado Humberto Teófilo, Cairo Salim, doutor Antônio. Realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 1197/19, 1256/19, ao deputado Henrique Arantes, ao deputado Álvaro Guimarães, os processos 1250/19, ao deputado Vinícius Cirqueira, os processos 1189/19, ao deputado Antônio Gomide, os processos 1195/19, ao deputado Carlos Cabral, processo 1185/19, ao deputado Virmões Cruvinel, processo 1281/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com parecer favorável o processo número 780/19 pela manutenção do veto e o processo número 01/19. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados concordarem com a mesma, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, nós temos de início aqui 5 vetos, todos pela manutenção do veto. É isso. Processo 1117, veta parcialmente autor de lei número 8, de 27 de fevereiro de 2019. Esse processo é da Governadoria do Estado. Foi distribuído ao nobre deputado Hélio de Souza, manifesta pela manutenção do veto, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência. Não interrompendo, e já interrompi Vossa Excelência nesse momento, eu pedi a palavra para devolver o processo 1193, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, e também do deputado Lissauer Vieira e outros, que concede título de cidadania que especifica. O processo recebeu um voto nosso favorável. E se Vossa Excelência puder, segundo o pedido dos interessados, que coloquem em discussão e votação ainda nessa reunião. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Humberto Teófilo. Só tirar uma dúvida aqui para mim, que aconteceu quando o deputado devolve o projeto e o presidente já fala que está incluído em pauta, ele pode retirar o projeto? Se houver uma solicitação, pode. Havendo uma solicitação, não tem problema. Sim, desde que seja o autor da matéria. Por exemplo. Não. Ah, não é o autor? Não, não foi o autor da matéria. Não, aí... O que aconteceu? O deputado... Sim. Ele entregou o relatório devidamente relatado para arquivamento, pediu a inversão da pauta, imediatamente o presidente da CCJ falou, está incluído em pauta. Aí, de repente, não foi devolvido o projeto. Qual é esse processo? O projeto do título cidadão do presidente Jair Bolsonaro. Ele está com o relator. Ele tem 3 sessões ordinárias para ser entregue. Então, pode, por isso que eu estou falando. Me parece, pelo que eu... Não, mas é autor do projeto. Eu li, vence no dia 2. É isso? Não, foi só a segunda. Pode acontecer. Ok. Processo 0052, Governadoria do Estado, deputado Francisco Júnior é o autor da matéria, que foi vetada. Quem foi... O relator foi Virmontes Cruvinel, pela manutenção do veto,
pediu vista o deputado Carlos Cabral, não se manifestou, então eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer pela manutenção do veto, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sessão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Tales. Eu queria que, presidente, boa tarde, eu queria registrar a presença do nosso querido vice-prefeito da cidade de Ceres, Marcão da Caixa, um homem que tem uma história muito bacana na capital do Vale de São Patrício, que o doutor Hélio me perdoe, em relação à querida cidade de Goianésia, o qual eu tenho muito carinho, principalmente nos eleitores do PSDB de lá, mas tudo bem. Mas o Marcão, acompanhado pela comitiva do nosso querido vereador Cabelo, querido, que é o vereador do meu irmão Jales, e o meu amigo Simval, que está aqui presente. Eu queria que registrasse aqui a presença. Obrigado, Marcão, carinho que nós temos pela cidade nossa de Ceres, que com certeza tem uma influência muito forte em Goiás, em especial no Vale de São Patrício. Ceres hoje tem o IDH, só perde para as capitais do Centro-Oeste. Do interior, do Centro-Oeste, o melhor IDH da região. Então a gente tem muito orgulho de Ceres, cidade que tem mais de 200 médicos, cidade que tem hospitais de referência. A medicina privada de Ceres hoje é um orgulho de todos nós goianos. Eu tenho muito orgulho de ser o representante desse município, amigo também do nosso querido prefeito Rafael Melo, filho de Walter Melo, amigo de uma geração aqui do doutor Hélio de Souza, foi deputado com Vossa Excelência, e também a dona Wanda, que nós temos muito carinho. Então mando um abraço ao nosso querido Rafa, que está de dengue, e com certeza está saindo dessa dengue. Marcão, Cabelo, Simval, muito obrigado pela presença de vocês aqui, e as demandas de Ceres, o deputado Humberto Teófilo, que com certeza vai ajudar a Ceres, porque ele é governo, ele tem que ajudar a Carme do Rio Verde também, que não arrumou até agora, está precisando ajudar a liberar crédito lá, recursos, mas nós vamos estar cobrando disso. Eu quero agradecer ao presidente, mas eu queria agora, só mais um minuto, presidente. Mais um minuto para Vossa Excelência. Que presidente bom. Eu estava triste com o presidente, mas a minha tristeza está melhorando. A minha tristeza está melhorando. Eu não estava chateado. Presidente, tem uma questão aqui, o senhor está próximo do líder. Eu queria que o senhor olhasse para mim. Olho nos olhos. Nos olhos. O regimento fala que o deputado Álvaro tem direito a ficar uma sessão, quando é emenda, quando é PEC, uma sessão com um projeto o qual o senhor, contra a minha vontade, distribuiu ao deputado Álvaro. A sessão que ele ficou era a sessão ordinária. E as sessões que são colocadas são sessões de plenário. Posteriormente nós tivemos o plenário. Ela é contada ou ela é só contada num dia posterior? Então há uma dúvida em relação a isso, que eu queria saber, porque caso seja, a sessão ordinária ela já foi, porque ela foi às 15 horas posteriormente. E o deputado Álvaro regimentalmente deveria devolver o projeto, que vai ajudar a Ceres, que é as emendas impositivas que todos nós queremos. Nós vamos perguntar à assessoria. Eu entendo que são sessões ordinárias da Comissão de Justiça, mas, havendo dúvida, nós vamos tirá-la já já, deputado Tales. Processo 0053, Governadoria do Estado, veta integralmente ao autor de lei 480, de 12 de dezembro de 2018, processo de autoria do deputado Francisco Oliveira. Esse processo, Tales Barreto foi o relator e manifestou pela manutenção do veto. Colocado em discussão, solicitou vista, deputado Carlos Cabral. Não se manifestou. Está em discussão. Encerrado. Não, já não cabe vista, mas é pela manutenção do veto. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Deputados concordaram que permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Presidente, uma questão Deputado de ordem. Tales, deputado Tales, o volume está impedindo aqui a sequência. Gostaria que Vossa Excelência chamasse ao pé do ouvido o nosso assessor, deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, gostaria de saber se já foi distribuído o projeto de emenda constitucional que foi emendado no plenário. Se foi. Tinha um acordo, parece que o deputado Álvaro seria o relator. Já foi. Já foi para ele? Já foi. Perfeito, obrigado. Não, é regimental. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Deputado Henrique, é isso mesmo. Na realidade, a questão é essa. Eu até acredito que seja na CCJ.
Mas eu queria que estabelecer, porque eu sentei com procuradores, é uma sessão que ele tem que passar. Então ele tinha para apresentar o relatório. Porque é diferente de projetos que venham do governo. É uma PEC. Então ele tem que devolver. Eu só quero que tome noção disso, para a gente poder caminhar. Nós já solicitamos, eu queria também, presidente, se eu não me engano, o Nicolas, que eu adoro muito, gosto muito dele, Brima, poderia nos falar, porque tem a minha original. Perfeito? Porque de repente a minha original, se os prazos forem os mesmos, e se a situação que está dissolvendo na realidade, né? Em especial, que eu acho que o deputado Alves vai ser líder do governo, porque o líder do governo não está com nada, infelizmente. Estou vendo que ele não está dando conta de fazer meio de campo e o alvo está furando. Então eu queria aqui que a gente pudesse, se for o caso, eu fazer, de repente, fazer um acordo com o novo líder do governo, que vai ser o deputado Alves, para a gente poder, eu peço a desistência da minha emenda, se for o caso, para juntar no projeto original, porque aí a gente começaria numa matéria específica, que pode ser, eu estou disposto a fazer esse acordo. Deputado Tales, conhecendo a educação de Vossa Excelência, um homem polido, eu vou tomar a liberdade de pedir à TV Assembleia que edite esse pedaço que o Tales fala que o líder do governo não está com nada. Eu sei que o senhor nutre um respeito pelo deputado Bruno Peixoto. Deputado Bruno, Vossa Excelência estava distraído, o Tales acabou de falar que Vossa Excelência não vale nada. Então eu estou pedindo... Não está com nada. Tá, não está com nada, é parecido. Não está conseguindo. E eu pedi já para tirar, editar esse pedaço. Até porque se trata de um homem educado, polido. Vossa Excelência tem a palavra. Questão de ordem. Eu percebo que o deputado Tales está deixando o cabelo igual ao do Caiado, de tão apaixonado que ele está nele. Igualzinho. Tales, você está olhando todo dia a foto dele. O deputado Tales Caiado está fazendo o papel dele. Está fazendo o papel dele. Ele vem da origem do PFL e é evidente que se o líder estiver atropelando a oposição, ele fica revoltado. Eu percebo a revolta com naturalidade, Tales Caiado. Mas em relação, senhor presidente, em relação, Tales Caiado, mas em relação, senhor presidente, o senhor não está me levando a sério, senhor presidente. Eu estou falando com seriedade, senhor presidente. Eu estou percebendo a seriedade. Quem desdenha, presidente, quer comprar. E vou além. Todos os projetos do governo nessa casa foram aprovados. Até agora eu não vi a oposição ganhar nada. Nada, Tales Caiado. Então, eu percebo que o Tales Caiado está totalmente equivocado, porque até o momento ele não ganhou uma votação. Então tem que estar revoltado mesmo, tem que estar contra. É isso, é o papel dele. Tales Caiado, eu entendo ele. Deputado Tales, respondendo a questionamento de Vossa Excelência, aqui no parágrafo 1º, capítulo 3 da reforma da Constituição, esgotado o prazo previsto no caput desse artigo para apresentação de emendas ao projeto, deputado a quem for distribuído o processo disporá de até 3 reuniões ordinárias para apresentar seu relatório e 1 reunião ordinária ao membro da comissão que pedir vista. Então, Tales, da mesma forma, ele foi escolhido, ele terá 3 sessões e, se alguém pedir vista, 1 sessão ordinária. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, Quer depois dizer que com isso Tales, eu estou embasado na legalidade, naquilo que a Constituição e o nosso regimento interno impõe a todos nós, é isso? Esta é a primeira? Não. Muito obrigado. Aliás, aqui está difícil de passar alguém para trás, até porque Vossa Excelência já foi presidente, deputado Tales já foi presidente, deputado Hélio já foi presidente, o deputado Henrique não foi de fato, mas de direito foi, o Antônio Gomide, ex-prefeito de Anápolis, aqui não está tão fácil assim de... Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Presidente, agora a gente teve um tom aqui mais descontraído, mas eu respeito muito o líder do governo atual, até quando ele for líder do governo. Respeito muito. Eu estou falando que ele não resolve muito.
a gente vê uma revolta na base do governo, é porque se não fosse a minha PEC, ele já tinha rodado. A realidade é essa, nós sabemos disso. Eu não tenho dúvida que o Bruno, se não fosse a minha PEC apresentada, ele já tinha rodado, porque a minha PEC foi um mecanismo de vários deputados aí terem benécias, que eu acho que é justo, fazer parte do governo. E resolve uma situação de governo. Com a indicação de alguns parlamentares, você resolve o problema de cargos lá na Agrodefesa, na Emater. Faz parte do jogo, eu não sou contra. É o Caiado que virou aqui e falou que não faz com chavos. Aí ele põe o secretário de governo para fazer com chavos. Aí ele fala o seguinte, o secretário de governo não está muito bem, está tendo probleminha. Mas aí ele chega, põe o Marcos Cabral para poder fazer os acordos. E eu sei que tem deputado levando manta aqui. Eu quero os deputados da base do governo. Tem deputado indicando secretaria, 2 diretorias, 100 mil de cargos. Então isso acontece, isso está acontecendo. E o líder para o governo usou o mecanismo da nossa PEC para poder dar o maior legado da nossa legislatura, que é as emendas impositivas, para negociar. Eu só peço que os parlamentares não entrem nisso. O governo vai precisar muito de vocês, o governo precisa, vão vir várias matérias difíceis. Acredito, se ele montar essa base, ele tem chance sim de passar essas matérias. Não sei como é que a população vai ficar, mas em relação ao positivo, é a vida de vocês, é a independência dos parlamentares. Não entrem nessa, não façam isso. E eu não tenho dúvida que se essa matéria tivesse aqui hoje para votar, nós teríamos mais de 35 votos, deputado Álvaro. Até o senhor bambiou na hora que eu falei com o senhor está com o coração doendo. Então é o seguinte, eu vou ser sincero, eu fiquei triste na distribuição para o senhor, mas ao mesmo tempo feliz pela experiência do senhor. Então eu acho que se puder amanhã, se eles quiserem fazer o acordo, eu não sei se eu faço o acordo com o Álvaro ou com o Bruno, porque se quiser fazer o acordo e não quiser prazo regimental na outra, mantém a minha. Deputado Henrique Arantes. Primeiro o Henrique, depois Bruno e Vossa Excelência. Ainda sobre a questão do regimento, as 3 sessões ordinárias da comissão que contam para que o deputado Álvaro apresente o relatório, esta é a primeira. Essa é a primeira. Então, na próxima quinta-feira, ele tem que trazer o relatório para poder apresentar. Isso. Perfeitamente. Então, se porventura, na próxima quinta, o deputado Álvaro estiver em Tumbiara, não tiver chegado a tempo... Eu coloco a matéria em votação. A gente evoca a matéria. Mas sem relatório, como é que poderia ser avocada? Eu acho que o jeito correto seria, se na outra terça-feira, caso ele não traga, a gente pede reconstituição do projeto para ir para a mista, e aí eu já queria fazer um acordo com Vossa Excelência, que o deputado Álvaro, ele antecipou e foi o relator. Caso seja necessário, eu pediria a avocação do projeto e reconstituição para a mista, e gostaria de pedir a Vossa Excelência para que eu fosse o relator. Pela ordem, senhor presidente. Nós podemos avocá-lo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Caso não devolva, compromisso firmado irá para Vossa Excelência. Senhor presidente. Primeiro... Pela ordem. Só um segundo. Primeiro deputado Bruno, depois deputado Álvaro. Senhor presidente, eu percebo um desespero por parte do deputado Thales Caiado. E vou explicar a Vossa Excelência o motivo. O desespero se faz necessário, até por uma questão de sobrevivência. Sempre foi governo, teve emendas para todo o Estado, inclusive conduziu o Goiás para trás. Conduziu o Goiás para trás. E com esse propósito, conseguiu as emendas. Agora que não tem emenda porque está na oposição, está querendo que tenha. Por isso é o incentivador do orçamento impositivo. Não se iluda, deputado Thales. Quando Vossa Excelência foi governo, teve emenda. Em relação que Vossa Excelência é oposição, a não ser após deixar o cabelo crescer, com muita semelhança ao do governador, pode ser que ele simpatize. Aí Vossa Excelência poderá ter emendas, mas, caso contrário, não tenta convencer algo que Vossa Excelência sempre foi contra, sempre. E agora, depois que mudou o governo, está na oposição momentânea, porque com esse cabelo, não tenho certeza que Vossa Excelência em breve estará na base. Então, não se iluda com isso, deputado Thales. Primeiro deputado Álvaro, depois deputado Thales, deputado doutor Antônio.
Senhores, Senhor presidente. mesmo sendo defensor aqui, que todos possam falar, eu vou encerrar aqui a questão de ordem nas pessoas solicitaram e depois vou votar as matérias, Claro. sob o risco da gente não votar nada de novo. O senhor não me dá 10 Senhor segundos? presidente, Darei. eu não vou usar os 2 minutos. Eu só queria dizer ao deputado Tales, que o deputado Bruno Peixoto tem a confiança do governador para ser líder e tem o apoio dos deputados da base. Ele pode ter certeza que nós vamos formar uma base forte aqui, sob o comando do deputado Bruno Peixoto. O Peixoto é um deputado jovem, mas que tem conhecimento, já é experiente, foi vereador por muitos anos. Meu deputado Bruno, estou falando sobre Vossa Excelência. Ele foi vereador por muito tempo aqui em Goiânia, foi líder do prefeito Íris Rezende Machado. Por isso, eu defendo ele como líder do governo, pela experiência também que tem, embora seja muito jovem. E é claro que o deputado Tales, ele é muito importante aqui no debate. Nós temos que ter alguém do perfil dele para debater. Eu nunca vi o deputado Tales também ofender a pessoa do cidadão, a não ser defender as ideias dele políticas. Então, deputado Tales, o senhor pode ter certeza que o nosso relatório chegará às suas mãos na hora certa, obedecendo, sim, o regimento interno e a Constituição do Estado de Goiás. Não vamos ultrapassar os direitos que nós temos em relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado doutor Antônio. Eu tinha pedido primeiro. Não, doutor Antônio primeiro. Senhor presidente, é só para pedir o senhor prioridade na votação do projeto do fundo para a modernização da Assembleia, até porque dessa resolução aí vai dar condição para que a Assembleia possa estar voltando à construção lá do prédio. Então, a questão assim, o senhor dá prioridade para que a gente vote hoje esse projeto que foi devolvido na sessão anterior. Sim, assim que terminar aqui os 2 vetos, nós vamos colocá-lo. Deputado Tales. Presidente, eu queria primeiramente falar para o deputado Álvaro que a hora certa talvez para ele não seja para a casa, para os parlamentares. A hora certa que eu vejo, esse momento eu não tenho dúvida que o orçamento impositivo ia ser aprovado. Agora o governo que fala que não faz conchavo e faz conchavo, e eu estou falando que eu concordo com a doação de cargos, eu quero ficar muito claro isso, porque alguns confundiram, eu não sou contra, mas ele que falou que não misturava onde estava o deputado Humberto Ardar. Então é isso que eu queria colocar. Agora, o senhor falar para mim aqui, eu sei que o senhor deu uma vontadezinha, eu tenho muito carinho para o senhor, mas tem a vontadezinha de ser líder desse governo, sim, porque o Bruno agora está defendendo o governo de uma força que nunca vi desse jeito, tá porreta. Mas o Bruno ainda falta convencer, porque eu não sinto muito convencimento das palavras do deputado Bruno. Deputado Bruno, eu não sou contra ninguém querer ser governo ou ser oposição. Eu fui governo com muito orgulho. E acho que ser governo é opção de vocês. Tanto é que eu tive convites para ficar no governo. Eu fiz o convite, eu tenho uma postura de ter uma linha. Eu fui governo, é o meu momento de ser oposição. Cada um quiser ser governo aqui, ter as benesses do governo em termos de estrutura, de cargos, que é importante, eu não discordo com ninguém, o direito é de cada um. O que eu não concordo com algumas ações, que eu acho que a casa tem que estar acima disso. Deputado Bruno, eu queria que o senhor ouvisse isso aqui, deputado Bruno. Se nós erramos, e eu errei, estou dentro disso, de não ter votado o orçamento impositivo, eu dou as minhas mãos a palmatórias. Foi um erro imenso. Mas nós estamos tendo a oportunidade de acertar. Luiz César Buleno, quando estava aqui, Gomide, falava muito isso está na minha cabeça. Nós cometemos um erro. E eu não tenho dúvida que se eu fosse parlamentar no mandato passado, com a experiência que eu tenho hoje, eu não votaria muitas matérias de governo. E eu acho que o amadurecimento faz parte disso. Obrigado, presidente. Questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Lembrando, gente, que nós vamos aí para uma reforma do regimento. Auxílio à mesa, questão de ordem, teria que ser auxílio à mesa. E aí, o que nós vamos instituir aqui até que haja essa reforma, deputado Carlos Cabral? Só depois da votação das matérias,
votaram todas as matérias, aí nós vamos abrir questão de ordem para ficar esse bate-bola, esse ping-pong, senão as matérias que têm que ser votadas ficam prejudicadas. Vossa Excelência, deputado Carlos. Presidente. Oi. Som ao deputado Carlos Cabral. Presidente, eu concordo com Vossa Excelência e até que a gente reforme o regimento, vou usar o mesmo expediente que todos utilizam. Claro. Mas eu não vou gastar nem mais 10 segundos. Eu só queria falar uma coisa exatamente para o senhor refletir comigo. O senhor imagine que no mês que vem tem convenção nacional do PSDB. A imprensa já ventila que o PSDB vai mudar de nome. Isso já está aos 4 cantos, mas isso não é o pior. O pior é que há uma ventilação de que o PSDB vai se fundir ao DEM. Queria só que o senhor pensasse, o que vai virar, presidente? Deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, eu acho que nós precisamos, aqui às vezes leva na brincadeira a forma da relação do que precisa ou não fortalecer o legislativo. Eu acho que a gente precisa parar um pouco e poder, independentemente da questão do executivo, nós podemos saber o que realmente fortalece, de que forma o legislativo vai ter uma visibilidade melhor na sociedade. Eu acho que a gente precisa preocupar com isso. O Congresso Nacional tomou uma atitude ontem, onde, quase unanimidade, entenderam que o orçamento sendo aplicado vai fortalecer os deputados federais e vai fortalecer o legislativo, porque fortalece na forma como se faz política, de poder chegar e levar algo às suas bases, aos seus municípios, aos seus estados. Eu vejo que, independentemente dessa questão de ser ou não governo, ou pegar uma situação como essa emenda impositiva e às vezes negociar com o governo estadual, com o governo Ronaldo Caiado, nós, enquanto deputados, podíamos ter um debate da importância da emenda impositiva, se isso realmente altera na nossa relação com os prefeitos, com os vereadores e com as lideranças do município. E aí sim nós podemos fazer esse debate com o governador e não ficarmos aqui discutindo se é possível ou não o orçamento, porque é lógico que o executivo vai virar para nós e falar que não é possível, mas de que forma nós podemos fazer esse debate com o executivo para nós não ficarmos com o pires na mão? Então essa relação de fortalecer o poder legislativo é uma oportunidade de fazer esse debate na casa com esse processo e esse projeto que está em pauta. Obrigado, deputado Gomide. Processo 0006, veto, Governadoria do Estado. Veta integralmente autor de lei 466, de 5 de dezembro de 2018, de autoria do deputado Francisco Oliveira. Foi distribuído ao deputado Hélio de Souza pela manutenção do veto. Colocado em discussão, pediu vista o deputado Carlos Cabral, não se manifestou, então está em discussão o relatório pela manutenção do veto da lavra do deputado Hélio de Souza. Encerrado, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 0009, veta integralmente autor de lei 454, de 5 de dezembro de 2018, deputado Francisco Júnior é o autor da matéria que foi vetada. Deputado Hélio de Souza relator pela manutenção do veto, Carlos Cabral solicitou vista, não manifestou, então é o relatório do deputado Hélio de Souza pela manutenção do veto que está em discussão. Processo 0009, é de autoria do deputado Francisco Júnior. Continua em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Senhores, houve aqui uma solicitação, deputado doutor Antônio, de um processo aqui da mesa diretora, para que seja colocada em discussão e votação. Eu solicito a autorização dos pares para que essa matéria possa ser colocada em discussão e votação. Processo 1181, mesa diretora. Altera a Lei 15.428, de 21 de outubro de 2005, que institui o Fundo Especial de Modernização, Aprimoramento
funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao nobre deputado Dr. Antônio, que relatou pela aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer do Dr. Antônio, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 0195. Veta integralmente autor de lei 502, 18 de dezembro de 2018, de autoria do deputado Humberto Aidar. Foi distribuído ao nobre deputado Henrique Arantes, que manifestou pela manutenção do veto. O deputado Antônio Gomide solicitou vista e deu um parecer pela rejeição do veto. Então é pela rejeição do veto. Eu coloco em discussão. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Do que se trata a revogação do artigo? Institui Programa Popular de Formação, Qualificação, Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores e outras providências. Continue em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram com o parecer do deputado Antônio Gomide, permaneça como estão. Presidente, o senhor permite só para pedir vista, só para ver se eu consigo articular? Vista, Vossa Excelência. Eu vi que o relatório de Vossa Excelência estava equivocado. Processo 4485, veta integralmente autor de lei 344, de 28 de agosto de 2018, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues. Esse processo foi relatado pelo deputado Virmontes Cruvinel, pela rejeição do veto. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado está Vinícius. vista, presidente. Vista. Vista ao deputado Vinícius. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Senhor presidente, eu devolvi um processo de autoria do deputado Virmontes Cruvinel e também do deputado, em conjunto com o deputado Lissau Vieira, que é o presidente desta casa, e pedi Vossa Excelência para consultar o plenário para que, se possível, a gente votasse nessa reunião de hoje. Tá certo? Obrigado. Deputado Álvaro solicitou a inclusão do processo 1193, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, Lissauer Vieira e outros, com 7 títulos de cidadania que especifica Ailton Flávio Vec. Eu peço a autorização dos pares para que a gente possa colocá-lo em discussão. Lembrando que todos esses projetos aqui são de autoria de deputados. Vamos ver se a gente consegue esgotar a pauta aqui. Processo 1193, Virmontes Cruvinel, Lissauer e outros, foi distribuído ao nobre deputado Álvaro Guimarães, pela aprovação. Coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 0747, delegada Adriana Corsi, estabelece diretrizes para a segurança de barragens, de depósito de rejeitos e resíduos minerais industriais. Processo foi relatado pelo deputado Carlos Cabral, que sugere seja pensado aos autos do processo nos termos do parágrafo 8º do artigo 107 do regimento interno. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1321, de autoria do deputado Gustavo Seba, declara de utilidade pública a associação Labambas de Futebol Master e da outras providências. Esse processo, relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, converte em diligência, é o seu parecer. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 0768, deputado Alisson Lima, revoga a lei 1999 de 2 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão das rodovias estaduais, que especifique da outras providências. Esse processo
foi relatado Questão de ordem, pelo presidente. deputado Vinícius Cirqueira. Não, senhor presidente, é só para explicar Só que... terminar aqui. O deputado Vinícius foi pela aprovação. Colocada em discussão, a Leda Borges solicitou vista, fez aqui um voto em separado. Ela sugere a adoção da emenda, hora apresentada, pela aprovação do relatório. Coloco em discussão, Vossa Excelência, deputado Vinícius. Senhor presidente, só para reafirmar meu relatório, e depois teve uma mudança aí do plano, essas rodovias foram um processo de aprovação aqui na Assembleia da Legislatura passada para uma possível concessão das GOs. Creio eu, senhor presidente, que a questão de uma licitação, a questão de você colocar pedágio nas rodovias goianas, eu acho que é um dos maiores desserviços que nós podemos fazer ao povo goiano. Um dos IPVAs mais caros do Brasil, as estradas não funcionam, aí o governo reforma as estradas e aí passa para concessão. Então eu acho que eu quero reafirmar meu relatório na possibilidade realmente de fazer com que nós não possamos colocar mais encargos ao povo goiano. E tenho certeza absoluta, está em votação, tem um voto separado da deputada Leda Borges, e eu quero de imediato pedir aos novos pares a compreensão, fazer com que os goianos possam pagar pedágios nas GOs. Eu acho que nós vamos dar um presente grego para o povo goiano. Então eu quero pedir aqui para que os novos pares possam rejeitar o voto em separado da deputada Leda, para que nós possamos apreciar o meu relatório, e eu tenho certeza que o povo goiano vai agradecer muito, principalmente os condutores. Deputado Carlos Cabral quer discutir, deputado Henrique Arantes para discutir também. Senhor presidente, eu vou discutir, utilizando esse tempo aí, só para fazer a leitura aqui dos votos, viu, senhor presidente? Ok, lembrando que se nós o Henrique tá pedindo derrubarmos o voto em separado da Leda, nós vamos votar o relatório do deputado Vinícius Cirqueira. Presidente, eu estou sendo solicitado aqui, enquanto estou lendo, para que seja lido o voto da deputada Leda. Eu vou só voltar aqui o relatório do deputado Vinícius Cirqueira pela aprovação na íntegra. A proposta do deputado Alisson Lima revogava a Lei 1999 de 2019 e a emenda da deputada Leda, ela apresenta uma emenda modificativa para corrigir um erro material do artigo 1º, que menciona 2019 como o ano da promulgação da lei, tendo em vista que o correto seria 2018. Então a emenda modificativa da deputada Leda Borges é o seguinte: fica revogada a Lei 1999 de 2 de fevereiro de 2018, e ela sugere que com essa medida de correção, ela sugere a aprovação do relatório. Então ela é favorável ao relatório uma parte do deputado Vinícius Cirqueira. Senhor presidente, só para aqui reconhecer aqui que a deputada Leda estava certa, é um erro material na questão do ano da lei e passou despercebido pelo meu relatório. Quero aqui agradecer, ela não está, mas até então, do jeito que chegou para mim, parecia que ela era contrária à revogação da lei. Então, já que é assim, eu estou aqui refazendo aqui a minha palavra anterior para que nós possamos aprovar o relatório da deputada Leda Borges. Uma parte, deputado? Uma parte é o deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, queria tirar meu nome da discussão da matéria, que a parte dentro do tempo do deputado Carlos Cabral é o suficiente. Eu só gostaria de dizer que essa matéria, no ano passado, quando foi aprovada no mês de março, se não me engano, antes do metade do ano, eu fui contra essa matéria e era base de governo. Eu manifestei contra aqui, na época, o presidente da GETOP, Jaime Rincon, fez uma apresentação no projeto aqui nesta comissão, falando que ia pedagiar rodovias que não são duplicadas. E eu manifestei contra pedagiar rodovias não duplicadas. Então, por isso, eu gostaria também de manifestar o apoio ao projeto, tanto aqui na comissão quanto no plenário, para que nós possamos revogar essa autorização e que essas rodovias que ligam Goiânia a Catalão, que ligam, as que passam por Inhumas, não, por Inhumas é duplicado, essa seria pedagiado, mas tem algumas, igual Pires do Rio teria ponto de pedágio e não é duplicado, Catalão teria ponto de pedágio e não é duplicado,
Se não me engano, Cristianópolis teria ponto de pedágio e também não é duplicado, entre outras. Então, gostaria de manifestar o voto favorável à matéria e pela rejeição, na verdade, pela revogação da lei estadual anterior que foi aprovada. Muito obrigado ao deputado Henrique Arantes, senhor presidente. Eu quero aqui, da forma como eu já manifestei todas as outras vezes, e aqui já fui questionado, porque eu também votei, como o deputado Henrique, contra essa matéria. Eu não sou a favor de pedágio. Numa época em que no outro mandato eu fui deputado e era do Partido dos Trabalhadores, e o governo federal também era do Partido dos Trabalhadores, fui questionado quando o governo do partido então a que eu pertencia estava instituindo pedágio no Brasil. Eu falei, olha, eu sou contra pedágio do meu partido, do partido do outro, de qualquer partido. Então, mais uma vez, eu vou também votar para que a gente não tenha pedágios aqui em Goiás. Vou votar a favor do relatório, porque votei contra quando foi a instituição do pedágio. Vou continuar mantendo meu voto aqui para que os goianos não paguem pedágio, e o meu voto vai ser a favor também. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda mais, deputado Carlos, como acontecem esses acordos, né, esses contratos, o governo faz tudo, entrega tudo pronto, rodovia novinha, e as empresas só entram pedagiando. Então, é aquela famosa parceria cara-cálcio. Vossa Excelência, deputado Major. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, apenas para manifestar, senhor presidente, eu também sempre fui contra. Aliás, fui um grande crítico, até cheguei a ser agressivo contra o próprio governador na época, com relação a essa matéria, né, dessa crueldade que estava prestes a ser feita com o povo goiano. Felizmente não deu tempo, né, não deu tempo do governo concretizar totalmente o seu projeto, colocá-lo em prática, enfim. Agora, senhor presidente, esse projeto revoga, mas ainda vai passar pela sanção do governador. Eu já chamo a atenção aos pares aqui, para que, se houver o veto, que nós possamos derrubar o veto aqui também. E já manifesto aqui a priori que eu serei um dos deputados a levantar aqui a questão para que possamos derrubar o veto. O nosso povo não merece mais tanta carga tributária, tanto tributo, tantas taxas como vem sofrendo, né? E muitos deles, pior ainda, recebendo anistia do governo, perdão fiscal, enfim. O povo paga, mas o empresário não recolhe. Então, senhor presidente, apenas para manifestar aí que o nosso voto é a favor e vai ser sempre a favor de projetos como esse. Muito obrigado. Para discutir a matéria, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, parece que quem votou a favor desse projeto parece que perdeu as eleições, né? Porque os 3 deputados aqui já falaram, eu votei contra o ano passado. Isso é muito bom, né? Então, quem está aqui, parece que a população também tem uma identidade com essas pessoas. E isso é muito sério, porque um debate como esse, uma revogação da lei, ela precisa ter um debate mais na sociedade. Será que realmente o povo goiano, as pessoas que terão aí seus pedágios acrescidos e em rodovias, inclusive, que não são duplicadas, será que realmente estão entendendo o que está acontecendo aqui nessa casa? Então, o mais importante nesse momento, além de revogar, nós somos favoráveis à revogação dessa lei, mas com certeza vai vir uma manifestação do Poder Executivo para cá posteriormente. É bom ter a firmeza aqui para que a gente possa também, caso tenha o veto, derrubar o veto. Presidente. Para Vossa Excelência. Eu tenho ouvido aqui os nobres colegas deputados praticamente demonizarem a questão dos pedágios, o que é muito natural no mundo todo. Agora, o que não pode é pedagiar uma rodovia que não presta, prestar um péssimo serviço para a sociedade, porque nós, todos os goianos, sabemos que nem o PMDB, nem o PSDB e nenhum dos últimos governos conseguiu ter estradas de qualidade para o povo goiano. Então, se a solução é pedágio, por que não pedagiar? O povo não se nega a pagar, não. O povo se nega a ser roubado, a ser tratado como palhaço, a pagar por uma rodovia que não presta, cheia de buraco, porque nós já estamos pagando IPVA e impostos o tempo todo. Se for preciso pedagiar, que pedagie. Quem tem consciência nesse estado, paga sim, se o preço for justo e se o asfalto e o tratamento das estradas for de qualidade. Essa é a minha opinião.
Senhores, continua em discussão, encerrada, em votação encerrada. Caminhamento do voto, presidente. Caminhar voto, presidente. Presidente, caminhar voto. Só para ressaltar um detalhe, a fala do deputado que me antecedeu, Carlos Salim, a questão de pagar pedágio. O que acontece, que é comum, principalmente que aconteceu muito no governo federal, eles duplicam a rodovia com dinheiro público e depois dá a concessão para particular. É claro que se a rodovia não tem condições de circulação, e aí você faz uma PPI, uma parceria público-privada, para que a empresa que for administrar fazer com que ela tenha condições aí devidas, é uma coisa. Agora, com dinheiro público, você reforma a rodovia e depois entrega ao particular, aí para mim é descabido. Então, senhor presidente, eu quero reafirmar aqui o meu voto favorável à revogação à lei que dá essas concessões às rodovias goianas. Encerrada a votação. Caminhamento de voto. Questão de ordem, presidente. Caminhamento de voto, Vossa Excelência. Presidente, a respeito do encaminhamento de voto, eu gostaria de dizer um ponto também que eu sempre defendi. O IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, ele, na sua estrutura, ele não é formado para pavimentar e manter estradas. Só que a maioria absoluta das pessoas acreditam que a gente paga um imposto em cima da coisa é para que a coisa seja mantida. Então todas as pessoas acreditam que o IPVA, ou a maioria delas, é para manter estradas, construir rodovias e pavimentar. E tanto é que quando as pessoas veem a estrada esburacada, reclamam: olha, eu pago meu IPVA em dia. E na verdade o IPVA é uma reserva de imposto que o Estado tem para fazer o que bem entender, que eu não concordo com isso. Eu acredito que ele deveria ser, de uma certa forma, vinculado ao que é feito do imposto que ele paga. Se eu pago imposto para carro, é para manter o carro funcionando. Então, eu defendo que quando a gente vai privatizar uma estrada, nós vamos, supondo, vamos privatizar 30% das estradas do estado de Goiás. Então, se isso for de fato feito, eu defendo que o IPVA tenha um custo reduzido de 30%. Uma teoria que eu gosto de construir e que eu gostaria de começar o debate aqui com os colegas. Se a gente vai privatizar estrada, então que reduza o custo também do IPVA, que no meu entender deveria ser para fazer manutenção e pavimentação de rodovias e estradas. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, para Senhor encaminhar a voto. presidente, eu entendo que esse processo precisa ser melhor estudado, por isso eu peço vista. Olha, o Josivani iria dizer que está desatempado. Já está... Mas eu coloquei na hora que você foi encaminhar o... Na votação. O Vinícius já tinha encaminhado voto. Tô vendo tem que emendar no plenário agora. É só, então, para encaminhar voto. Caso queira. Só dizer ao nobre Vossa deputado Henrique Arantes, eu fui autor da emenda quando fui constituinte na Constituição Estadual, que aqui nós temos um ex-prefeito, aliás, dois ex-prefeitos aqui, doutor Hélio e o doutor Antônio Gomide. O IPVA é o imposto pago ao Estado e ao município. O deputado Henrique Arantes, se nós reduzirmos 30% do IPVA, os municípios também vão perder 30%, porque 50% pertence aos municípios e 50% pertence ao Estado. Antes da Constituição, presidente, o IPVA, só 20% pertencia aos municípios. E na nossa emenda à Constituição Estadual de 89, nós colocamos 50% para o Estado e para o município, porque é uma verba que o município só recebia também depois de 30 dias, tinha governador que não pagava. Agora o IPVA é pago diretamente, aos 50% vai para o município na hora que é pago e 50% vai para o Estado. Então esse imposto é um imposto interessante e a gente tem que rever esta situação certamente mais na frente. Muito obrigado, senhor presidente. Fui citado. Vossa Excelência. 2 minutos, por favor, presidente. Ou 1 minuto, talvez, nem necessário tanto. Deputado Álvaro disse um ponto que eu preciso me justificar melhor. Eu sou a favor, se no caso de que privatizar 30%, eu coloquei uma hipótese, se privatizar 30% das estradas do Estado, que reduza 30% do que o Estado recebe, e não os municípios. Além do qual também, do IPVA, o município recebe uma mixaria, uma migalha. O município recebe o emplacamento, que é no município que ele é emplacado. Então, só para poder fazer essa correção.
Terminada a votação, deputados encaminhar que... o voto, presidente. Só permite encaminhar o voto? O deputado Álvaro já encaminhou, deputado Bruno. Na verdade, ele é o titular. Permite encaminhar o voto pelo deputado Diego Sargato? Vou abrir essa autorizado, viu, meu exceção presidente? para Vou Vossa ceder Excelência. aqui o meu espaço de encaminhamento para o líder do governo, deputado Bruno. Oriente a bancada. Do PSDB, senhor presidente. Já que eu estou usando o tempo do Claro. PSDB. Senhor presidente, mas de acordo com o deputado Carlos Cabral, a tendência nacional é de unificação. Então já vamos iniciá-la, né? Atempadamente. Presidente, em relação aos pedágios, sempre me posicionei contrário. Sempre. Porém, existe uma modalidade que sou favorável, deputado Carlos Salim, em relação à duplicação com recurso da iniciativa privada e à exploração futura. Eu acho que é uma modalidade que sim, é importante, desde que seja nesse perfil. Sendo a duplicação realizada com recurso público, eu entendo que a concessão com menor preço não se faz pertinente. Eu entendo que tem que ter a contrapartida, colocando o recurso nos cofres públicos que foi gasto para a duplicação. Eu acho que é um modelo que é interessante para o Estado. Votei contra esse modelo ora apresentado, esta lei. Eu entendo que o Poder Legislativo não tem competência para revogar uma lei com origem do Executivo, porque ela está gerando uma dispensa de receita, ora enviada pelo Poder Executivo. Então, esta comissão, que é a guardiã do direito, porém também da justiça. Ela é guardiã do direito e da justiça. E referente à justiça, eu acho que ela procede. Eu estarei apresentando uma emenda em plenário para que a gente possa debater esse tema de uma maneira salutar. Mesmo assim, eu compreendo, presidente, que a origem está sendo essa de uma maneira inconstitucional. Nós não podemos ter dispensa de receita para a origem do governador. O deputado Thales Caiado está um tanto quanto chateado por eu estar encaminhando o voto pelo PSDB e digo, deputado Thales, Vossa Excelência votou a favor das concessões das rodovias, os pedágios, eu votei contra. Continuo sendo contra a implantação dos pedágios do modelo que foi aqui aprovado. Porém, tem vícios de origem e nós não podemos... deputado Bruno. Caminhamento de voto, deputado Thales. Mas, evidentemente, tem questão de ordem a posteriori. Então, presidente, eu estarei apresentando uma emenda no plenário. Permita-me, deputado Vinícius, engenheiro civil da casa, vou apresentar uma regulamentando nesse sentido o teor. Porém, mesmo sabendo, deputado Carlos Cabral, que contém vício de origem. Vossa Excelência é professor de Direito Constitucional, foi professor de Direito Constitucional, e percebo a dificuldade de Vossa Excelência votar uma matéria com vício de origem, eu percebo. Mas vejo também que podemos rever toda e qualquer votação. Eu espero que Vossa Excelência vote pela inconstitucionalidade dessa matéria. Ou então vou falar seriamente com os alunos de Vossa Excelência. Eu vou encaminhar voto, presidente. Então, senhor Bem, presidente, encerrada... Não, presidente, eu quero... Estamos terminando o tempo aí. Acabou. Senhor presidente. Encaminhar voto. Deputado Thales Caiado. Eu vou ficar só 2 minutos. Encaminhar voto. Eu estou encaminhando o voto pelo PSDB. Questão de ordem, presidente. Colocado pelo deputado Diego Sargato, senhor presidente. Senhor presidente, então eu vou apresentar em plenário, que faço essa sugestão. Então, senhores, deputados concordarem
com o relator que é pela aprovação, permaneçam como estão, os contratos manifestem. Aprovado. O voto em separado da leda que está em discussão. E na próxima sessão ordinária, senhores, com a anuência de vossas excelências, questão de ordem é para orientar a mesa. E aí, penso que nós podemos fazer um acordo aqui. Primeiro votar as matérias e depois nós vamos aqui para esse pinga-fogo. Porque todas essas matérias aqui são de autoria do deputado. Mais uma vez, não se vota nenhuma. Essa é uma sugestão. Se não encontrar eco aqui na comissão, nós continuamos na mesma toada, né? Mas penso que nós precisamos votar as matérias. Quem quiser que discuta as matérias. Vossa Excelência. Presidente, eu acho que nós temos, posteriormente, podemos convocar a Comissão de Constituição e Redação posteriormente, as sessões ordinárias do plenário e vir para cá. Eu estou disposto a fazer o que for necessário. Agora, eu só queria falar ao deputado Bruno, quase caído, mas que, na realidade, deputado Bruno, na realidade, eu sou a favor dos pedágios e não vou mudar meu posicionamento. O pedágio hoje, onde é implantado, é a qualidade de manutenção das rodovias. A matéria é positiva, se o senhor não tem qualquer lugar no mundo, até nos países semicomunistas, o pedágio funciona. O que nós devemos ter é um preço que justifique acompanhar isso. Por isso a GR, que esse governo quer acabar com a GR, ele quer deixar solto, para não fiscalizar preço de ônibus. Eu sou se é constitucional ou não, quando a matéria tiver, eu sou a favor de um preço justo, mas que tenha pedágio para poder fazer a manutenção. Esse governo não dá conta de fazer manutenção em nada. O estado de Goiás, as rodovias estaduais estão todas cheias de buraco, não fizer planejamento algum, e não tem ninguém aqui para fazer o contrário. Não fizer planejamento, não tem até hoje diretor de manutenção das obras rodoviárias pavimentadas ou não em Goiás. Então aqui, não tenho dúvida, nós temos o pedágio, é um mecanismo utilizado em vários estados de Goiás, e em especial no mundo inteiro. Tem que ter um preço justo, é isso que nós queremos. Muito obrigado, presidente. Senhores, eu vou, na sessão ordinária, convocar uma extraordinária para votarmos aqui as matérias dos senhores. Penso que a gente pode convocar, fazer uma sessão extraordinária, se for do interesse dos deputados, e a gente votaria todas essas matérias hoje numa sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão.